todos. Boa noite. Hoje, domingo de Páscoa, né? Dia da ressurreição de Jesus, né? O momento em que ele nos provou o que a doutrina espírita vem nos esclarecer mais tarde, né? Que é a imortalidade da alma, que a vida continua, né? Então é o nosso momento de renovação, é o nosso momento de reflexão, é o nosso momento de transformação íntima, né? É o momento que a gente vai tirar Jesus da cruz e trazer ele para as nossas vidas, né? Para que ele possa caminhar lado a lado com a gente, nos guiando aí nos caminhos da vida, né? Então hoje temos o nosso irmão Ézio, né? Já nosso companheiro aqui da casa, com um tema muito, né? Muito forte, né? Que todos nós nos perguntamos muito, né? Que é a morte prematura, verdade que atenua o desespero, né? Então, vamos iniciar com a oração da nossa irmã Graciete, tá? E depois a conversa fica com o nosso irmão Ézio, tá bom? Muito obrigada. Queridos irmãos, mais uma vez esta casa está com as portas abertas para receber a cada um de nós. Nos traz esta casa a alegria, a tranquilidade, o amor, a fé, ainda mais o entendimento dessa doutrina que nos dá luz. Há tantas perguntas que muitas das vezes no mundo lá fora não tem resposta, mas que nós, neste cantinho especial que é a nossa casa, ela nos dá tudo que viemos buscar. A espiritualidade vai envolvendo a cada um que está nesta casa, tanto encarnado como os desencarnados. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, continue conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Estou achando que uma galerinha ali não está enxergando o slide. Aí tem que mudar. André, está tudo certo aí? Está dando, sim. Então, o tema aí, morte prematura, a verdade que atenua o desespero. A gente está aqui à procura da verdade. Sempre é a procura de verdade, aquela verdade que o Cristo nos trouxe. Prematuro significa morrer antes da maturidade, né? Então, normalmente isso é atribuído à criança, jovem e tal. A gente vai conversar sobre esse livro, Criança no Além. Mensagem do pequeno Marcos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, 10 meses após o falecimento. A quem interessa esse tipo de estudo, né? Porque a gente faz um estudo, a gente tem que ter um objetivo para onde a gente quer enxergar. Hoje a gente tem aqui talvez algumas pessoas que poderão passar por morte de criança, de filhos. Pode ser um sobrinho, um vizinho, alguma coisa. Outros não mais. E essas pessoas que não mais, não tem importância esse estudo, a gente tem que sempre ter uma visão de uma além
da nossa existência hoje. Porque a gente fica pensando nas coisas só dessa vida, dessa atual existência, e a gente não consegue enxergar a importância que o hoje interfere na vida futura. A próxima vez que a gente vier aqui, vai estar diretamente relacionado com o que a gente entender nessa vida. Então, eu não tenho, nas condições atuais, que um bebê, uma criança minha, venha a falecer. Mas na próxima vida pode ser que eu tenha que passar por essa experiência. E toda vez que a gente entende esse processo divino, porque não é castigo, não é nada, a gente volta numa condição espiritual melhor. Porque isso daqui é lei de Deus, não é castigo. Então, a morte prematura, a gente vai falar disso aí basicamente no tema de criança, ou até juvenil, né? A gente vai contar a história, no caso dessa figurinha aí, está representando um casal com 3 filhos. É essa o nosso estudo de hoje. Esse é o livro de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo Caio Ramaciotti, pelo Espírito de Marcos. Aí, Crianças no Além, a gente quer avisar assim, que não existe espírito criança. Ele está apenas temporariamente no corpo de criança. Se a gente vê uma criança correndo por aí, aquele espírito é um espírito milenar. Ele está temporariamente no corpo de uma criança. Então, qual é a família que a gente vai abordar? A gente está saindo um pouquinho da condição, vamos dizer assim, do livro, para voltar mais para as condições reais. Porque esse é o objetivo da doutrina espírita, que a gente consiga trazer as nossas demandas, os nossos sofrimentos, os nossos traumas, entendendo, através das leis de Deus, como que a gente deve agir, para que a gente tenha menos sofrimento, porque o sofrimento não é um castigo. A família, os pais, Roberto Hayashi e Dona Elite Hayashi, esse é o casal. Desencarnaram, faleceram seus 3 filhos, Marcos, de 12 anos, João Batista, de 11 e Sheila, de 7. No ano, na data de 9 de fevereiro de 74, num acidente na Via Anhanguera, quando retornavam de Ribeirão Preto para Perus, onde residiam. Então, é um fato real, a gente quer trazer um fato real, para a gente poder botar o pé na realidade mesmo. Algum esclarecimento rápido. Morte é a falência total do corpo material. Então, para o Espiritismo, a gente não morre. E quem morre é o corpo. Né? Uma transição natural para a libertação da alma. Natural. Morte é uma coisa natural. A gente tem medo da morte porque a gente não conversa sobre isso. Mas onde existe vida, existe morte. E por que a gente não conversa sobre isso? Bloqueio, medo. E todo medo a gente tem que enfrentar. É uma necessidade para a libertação da alma. Quando a gente fala libertação, significa que nós estamos presos na carne. É prisão mesmo. Porque nas condições normais de um espírito um pouco mais evoluído, o espírito, vamos dizer assim, viaja na velocidade do pensamento. E olha a dificuldade que a gente tem de sair daqui para Baipendia, a pé. O quanto que nós estamos presos. O tanto que essa carne é uma prisão para nós. Que ocorre no final do tempo de cada existência terrena. Tem nascimento? Vai ter morte.
de todas as criaturas vivas, inclusive planta, para prosseguir o processo, o progresso no plano real, no plano espiritual. Significa que tudo que acontece, mesmo essas mortes, é uma necessidade de evolução. O senso comum sobre morte prematura, o que a gente entende por aí, é o falecimento do ser antes do tempo esperado, na condição de bebê, criança, jovem ou pessoa ainda produtiva. Antes da hora, que o pessoal fala, morreu antes da hora. Então, esse antes da hora, principalmente criança, a gente considera como, a sociedade considera como prematura. Por doença, acidente, suicídio, maus hábitos ou erro médico. Fala assim, morreu antes da hora. A gente, nessa hora, a gente acha que é meio Deus, né? E eu falo, morreu antes da hora. Como? Eu estou sabendo mais do que Deus? Para o Espiritismo, morte prematura, antes da maturidade da criatura, é dito morte programada, quando não é provocada por si mesmo. Toda morte de criança que não é provocada por ela mesma, essa criança está andando de bicicleta, morre. É morte programada. Então, a gente não usa muito esse termo, morte prematura, porque ela veio programada para morrer criança. Não aconteceu nada demais fora da programação. É chamado de morte antecipada quando é provocado por uma ação deliberada, uma decisão deliberada, que pratica o suicídio direto ou suicídio indireto. Isso aí é morte antecipada. O que é morte antecipada? Por exemplo, um suicídio. A maioria é esse suicídio indireto que está ali. Por que é suicídio indireto? Porque a gente, quando a gente vem para cá, renascer, a gente tem não uma data, um período que vai acontecer aquela morte, aquele desencarne. Então, no caso aqui das crianças, elas vieram programadas para morrer criança. Veio programado. Aí, no caso aqui, a gente vai falar de um acidente. Se não fosse acidente, seria de outra coisa. Por doença. Morreu depois morreu o outro. Mas as 3 crianças estavam programadas para morrer ainda criança. E esse suicídio indireto, que é morte antecipada, acontece com a maioria de nós. Porque a gente não alimenta direito, não cuida das nossas emoções, a gente tem um psiquismo que eles falam aí, nocivo. Tudo isso, a pessoa triste vai morrer antes do que uma pessoa alegre. E essa tristeza é motivo de suicídio indireto, antecipado. Suicídio indireto significa que ele morreu antes do tempo. Uma boa parcela de nós acontece isso. Então, a carta consoladora vem desse livro, Criança no Além. Situação inicial. Roberto, o pai, tinha um enorme apego aos filhos. Esse apego é exatamente porque ele recebeu uma revelação. Esse apego exagerado que ele tinha pelas crianças. Fora muito difícil convencê-lo a deixar os filhos Marcos e João passarem uma semana de férias na casa de amigos. Ele não queria deixar. Em Ribeirão Preto, Dona Elite, a mãe, era favorável que as crianças fossem sair de férias. Pois já era quase final de férias, Marcos foi aprovado em primeiro lugar no exame em dezembro. E ajudaram o pai
nas entregas com o Mercedinho, que é um caminhão da marca Mercedes de tamanho menor. Então, a Dona Elite queria que as crianças fossem, porque as crianças mereciam essas férias especiais no final, na última semana. Mas Roberto não queria, né? Enfim, Roberto, o pai, se deu por pressão de Dona Elite. Logo, os filhos Marcos e João e sua amiga foram para Ribeirão Preto de ônibus para uma semana de férias. A profecia, aquilo que fez com que o pai, Roberto, ficasse muito receoso das crianças viajar. Roberto era introvertido e agravou-se por uma revelação. Quando solteiro, um amigo profetizou com convicção: o destino te reserva uma esposa sem qualquer ascendência japonesa. Então, lá no sobrenome dele, Hayashi, é de origem japonesa. E o cara falou para ele, quando jovem: você vai casar com uma pessoa que não tem ascendência. É eu e seu Mário, tipo assim. Não tinha ascendência. Massapera, bem longe. O destino te reserva uma esposa sem qualquer ascendência japonesa e que o casal teria 3 filhos. Contudo, morreriam ainda crianças. Isso só foi revelado à esposa Elite após a morte das 3 crianças. Então, uma revelação levou ele a ter um pé atrás. E ele só revelou isso para a esposa depois da tragédia, vamos dizer assim. A gente pode perguntar assim: Roberto fez certo de ficar guardando para ele a revelação? Porque ele estava caminhando assim. Eu casei exatamente com uma pessoa que não tinha ascendência japonesa. Aí 3 filhos, diz que ia morrer. Ele deveria comunicar isso para a família, para a esposa? Será que seria mais adequado? Eu acho que não. Porque o futuro é meio complicado de alguém falar que o futuro é esse. Nunca vi ninguém falar com certeza que o futuro é esse. Né? Brincando, se alguém falar que você vai ganhar na Mega Sena daqui 6 meses, você pode gastar por conta? Não é? Não tem jeito. Então, eu acho que o Roberto fez certo. Ele guardou para ele essa comunicação que poderia ser mais complicada. E poderia também fazer com que a Dona Elite tivesse culpa depois. Pô, meu marido avisou e eu deixei as crianças. Então, acho que, na minha opinião, Roberto fez certo de não revelar. O acidente. No final da semana seguinte, foram a Ribeirão Preto buscar os 2 filhos de Fusca. Então, a mãe convenceu o marido que eles poderiam ter ido. Porque as crianças, você vê, ela tirou a criança, o Marcos, tirou em primeiro lugar na prova final. Ele ajudava o filho com 12 anos. Não tem jeito de negar que esse filho é um bom filho, trabalhador nas férias, responsável. Né? Então, como a esposa convenceu, eles foram para Ribeirão Preto. E eles foram buscar essas crianças. No final de semana seguinte, foram a Ribeirão Preto buscar os 2 filhos de Fusca. E voltavam das férias. Ao volante Saulo, que é irmão Dona Elite, não está escrito aqui, mas eu pesquisei lá. Dona Elite no banco da frente, com a sua filha Sheila no colo. E no banco traseiro estavam os filhos Marcos, João, a cunhada Maria e seu filhinho que passou mal. Então voltavam 5 pessoas, né? 6 pessoas. Motorista, Dona Elite e sua filhinha caçula. Atrás, os 2 filhos, Marcos e João, e a cunhada.
com seu filhinho. E esse filhinho do banco de trás passou mal. Por isso, tiveram que trocar lugar com a Sheila. Sheila, que estava no colo da mãe no banco da frente, teve que vir para o banco de trás, e aquele menino dela teve que ir, porque ele passou mal. Então é natural isso. Então eles tiveram que trocar lugar. Pouco antes da colisão. Viajavam alegremente com música. Não. A cidade de Perus, a Ribeirão Preto, arredondando em torno de 300 quilômetros. Então, tem que ter uma musiquinha. Né? Viajavam alegremente com músicas. Na entrada da cidade de Perus, uma veraneio, que é um tipo de automóvel, quem é um pouco mais conhece esse tipo, ele é Chevrolet, né? Bateu e arremessou longe o Fusca. Todos os ocupantes do banco traseiro do carro tiveram morte instantânea. Todos do banco traseiro. Os 3 filhos, Marcos, João e Sheila. E a Maria, que era a mãe daquela criança, a cunhada também faleceu. Então, o banco de trás não escapou ninguém. O luto. A adaptação diante da triste realidade se fazia às custas de lágrimas incontroláveis. Natural isso. Não tem como não ser assim. De corações destruídos. 3 crianças. Não tem? É muita destruição. Os pais desesperados se arrastavam na busca dos 3 filhos ausentes. Um vazio intenso e doloroso. Roberto continuou o trabalho inadiável, porque tinha compromisso. Buscando forças, mas se fechou em si, mesmo pela tristeza. Ele já era introvertido. Com a tragédia, se fechou mais por causa da tristeza. Dona Elite, entre calmantes e crise de desespero, não permaneceram na casa. Não aguentou, a casa vazia, sem 3 crianças. Foram para a casa, certamente, dos pais. Foi morar com os pais. Uma ideia única e implacável de rever os filhos. Meus anjos não morreram. Vamos dar uma analisada nesse texto. Se arrastavam desesperados à busca dos 3 filhos. É a primeira fase do luto, a negação. Eu não acredito que meus filhos morreram. Eu não acredito que ele partiu. Não pode. Não pode. É a primeira fase da negação. Então, vamos dizer assim, uma das fases que quase certa de passar. E Roberto continuou o trabalho inadiável. Para Roberto, isso foi uma bênção, porque o trabalho dele funcionou como uma terapia. Porque se ele ficasse em casa, ele também, possivelmente, poderia se enlouquecer. Com a única ideia implacável de rever os filhos, meus anjos não morreram. Tanto o pai como a esposa, como a mãe, estão passando intensamente pela fase da negação do luto. Fio de esperança. Dona Elite, mergulhada em profundas recordações, lembrou de uma reunião religiosa que fizeram em casa, uma semana antes do acidente. O filhinho João pediu que cantasse um louvor referente ao Salmo 23, versículo 1 e 4. O que diz esse salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Essa lembrança lhe fez brotar o primeiro fiapo de esperança no coração de Elite, da mãe. Vamos dar uma olhada aqui. Dona Elite, mergulhada em profundas recordações, lembrou de uma reunião religiosa. Essa lembrança eu considero como sendo uma intuição trazida pelos espíritos superiores, pelo mentor espiritual. Por que é assim? É porque toda pessoa que vem reencarnar, ela tem um planejamento, né? Quem ajuda a fazer esse planejamento é o mentor. O mentor é como se fosse um anjo mais evoluído. Esse anjo tem, que a gente chama de mentor espiritual, ele sabe tudo que foi programado para as crianças. Então, ele sabia que essas 3 crianças iriam desencarnar. Então, a criança foi intuída pelo seu mentor espiritual para fazer com que essa canção fosse solicitada e cantada. Então, João pediu que cantasse um louvor referente aos... Ele só pediu a canção. A gente hoje, na descrição do livro, ele sabe que se referia ao Salmo 23. Como eu não sei qual é a religião de Dona Elite, eu trouxe aqui uma música que representa, vamos dizer, essa canção que o filho do meio pediu, o filho João. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Esse Salmo 23, ele representa uma fé indestrutível, uma fé inabalável, porque ele diz que mesmo que eu esteja andando, caminhando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É uma afirmação fortíssima para quem está
passando uma dificuldade muito grande. Então, esse salmo que foi cantado não foi um salmo qualquer para essa família. Não foi uma coincidência. Ela foi direcionada pelos espíritos superiores. Essa mãe, ela precisa de buscar alguma coisa para reerguer. Uma corda que vai buscar no fundo do poço. Né? E talvez a gente não encontre um salmo tão forte para mostrar, para sair de uma situação difícil. E ela está passando exatamente pelo vale da morte. 3. Primeiro encontro. Por sugestão de uma amiga de um outro campo da fé, Dona Elite foi a Uberaba na esperança de um consolo com Chico Xavier. Lá, ela se misturou com a fila da multidão para abraçá-lo. E naquele seu instante muito breve, porque o Chico não tinha tempo, é muito breve mesmo. Mostrou ao peito a fotografia das 3 crianças e apenas com o olhar pediu conforto ao Chico. Como o Chico sabe, não precisa falar nada para ele, ele entende. Quem sou eu para confortá-la? Eu não sou ninguém. Esse foi o primeiro encontro. Aí, de novo, né? Por sugestão de uma amiga. Possivelmente ela não queria falar em Chico Xavier. Então, alguém falou para ela. De novo, eu acho que é a espiritualidade superior. É os mentores que vêm para dar uma ajuda à criatura que nós somos imensamente fracos, fragilizada. Por sugestão de uma amiga de outro campo da fé, de Dona Elite. O diálogo foi essa troca de um rápido olhar e de sentimento, sem nenhum detalhe, mas o suficiente para um pouco de alívio no coração de Elite. Por isso, retornou a Uberaba mais 4 vezes. Em 12 de dezembro, o acidente foi em fevereiro, em 12 de dezembro, o espírito Marcos traz a exuberante mensagem de 80 laudas psicografadas por Chico. Hoje, a dor intensa ainda persiste, porém, agora, uma vez ou outra, um sorriso se desenha no rosto de Elite e Roberto. Por isso que é um fiapo de esperança. Esse sublinhado um pouco de alívio, eu lembrei de um amigo meu que trabalhava comigo lá em Vitória. Ele teve uma vez que ele estava viajando, era domingo à tardinha já, e eles fizeram uma parada num ponto de ônibus, já vários e vários ônibus. Eles pararam lá também, que estava no ônibus. E ele contou que ele nunca sentiu alguma coisa tão diferente que na hora que ele desceu do ônibus, ele sentiu um alívio, um bem-estar, que ele não tinha sentido isso. Ele falou, por que aqui? O que é de tão diferente? Né? Ele veio num burburinho e foi lá de uma andada e tal, era o Chico, também estava fazendo um lanche. Esse um pouco de alívio, eu acho que foi exatamente isso. Bastava para ela um olhar, apenas a presença do Chico, para ela sentir esse alívio. Retornou a Uberaba mais 4 vezes. Por que não foi mais uma vez? Por que não foi 2? Por que não foi 8? Primeira coisa, 4 vezes. Para mim significa o seguinte: batei e a porta vos abrirá. Bateu uma vez, ela não abriu, porque não tinha que abrir. Ainda não era. Olha.
é isso que a gente fala. Bate na porta, se ela não abrir, e vai com toda a fé continuando batendo na porta. Não é bater assim, de levinho, timidamente. É com vontade, é com força, é com fé que as coisas acontecem. Então, essas 4 vezes, para mim, significa o seguinte: na 4ª vez, ela já está merecendo uma comunicação. Porque tem muita gente que não abre a porta nunca. Aí a gente fala assim, a espiritualidade atende um, atende outros. Essa carta que nós estamos lendo, que nós vamos ler aqui, ela representa para as pessoas que estão ali, que seja 300, 400, às vezes, dependendo, se tivesse espaço, era 3.000 pessoas. Cada carta recebida, representava para outras mães uma carga consoladora. A carta não precisa ser diretamente relacionada a mim, a minha família. A carta que me relaciona, todas as pessoas ali, todas as mães principalmente, se sentem acolhidas. E essas cartas trazem instruções, não é curiosidade. Todas as cartas trazem uma orientação de como superar esse desafio maior. Mensagem de Marcos. Tinha, na época, desencarnou 12 anos. Psicografia de Chico, do livro Criança do Além. Do além-túmulo. A gente não pode ter esse medo de túmulo. Onde a vida, a morte. Não tem ninguém que vai escapar. Não é? Aí me permite fazer uma pequena observação. Porque a gente tem meio que uma mania de ficar meio preso no corpo. A Samara viu um ninho de pomba em cima do poste e tinha um ovo choco. E as pombinhas vinham, olhavam e iam embora. Ela pegou um pedaço de cano e tirou. E eu deixei porque o cano não era... porque é poste, tem o risco do choque elétrico. Né? E esse ovo caiu e deu um cheiro violento. Vocês conhecem o cheiro, não é? Isso me remete ao seguinte: os nossos corpos são assim. Ele fede, ele é horrível. Não fica agarrado no corpo. O corpo merece todo o respeito, mas é um instrumento do espírito. Aí, só para encerrar esse raciocínio, eu tinha um certo apego, sim. Meu pai faleceu e tal, e gostava lá e tal. Mas teve um dia que eu andando assim, depois do funeral, eu vi um túmulo e estava escorrendo um caldo, cheio de mosca. A partir desse dia, eu parei de buscar meu pai no túmulo. Eu parei. Porque isso dali é meu corpo. Vai acontecer comigo. Eu não posso ficar pegando aquilo. Eu tenho que apegar a mais. Dona Elite, né, que está sofrendo com as crianças, não é para ficar apegado aos corpos das crianças. Aquilo ali só foi um instrumento para essa criatura, 12 anos só. É um instrumento, é uma ferramenta. Aí a carta começa assim: querida mamãe e papai, estou obedecendo o meu avô Joaquim, que me trouxe para escrever. Querida mamãe, a senhora pede notícias e rogou tanto, mas tanto perante as orações, que me vejo aqui para trazer a esperança no seu coração e fortalecer em papai a confiança na vida. Vamos fazer um breve comentário. Meu avô Joaquim, então como
Pelo nome, eu sei que é o pai da Elite, né? Se o Chico tivesse errado esse nome, talvez ela não ia acreditar nessa carta. E diz o Marcos: a senhora pede notícia e rogou tanto, mas tanto perante as orações, que me vejo aqui. Marcos está falando assim: para de ficar rezando desse jeito. Está me perturbando. Oração demais, para quê? Façam uma ou outra oração de coração, está resolvido. Não é quantidade de oração que vai resolver. Né? Perante as orações, e me vejo aqui. As orações estão obrigando ao filho dela de 12 anos a voltar à terra. Isso para aquela criança é uma tortura enorme. A terra não tem mais nada a ver com aquele espírito. É passado. A única coisa que amarra os espíritos que passaram a terra é amor às criaturas. Nada mais. Então, a oração também tem que saber fazer oração. Saber o que pedir dentro da oração. E a gente costuma ser um baita, vamos dizer assim, sem querer ofender, uma pedição sem tamanho. É só pedição, pedição, pedição. Parece que Deus é seu tutor, é seu empregado. Deus é nosso orientador. Cabe a nós caminhar. Não fica pedindo para Deus por passando. Não é, gente. Jesus diz cada um com as suas ações. Ele não diz cada um com as suas orações. Então a gente tem que sair dessa fase de oração, né? Não estou dizendo que são vocês, para dar o passo seguinte. Atrás do Bionga ali eu já li. Quando eu erro, peço perdão. É o primeiro passinho só. Pode pedir perdão para Deus de joelho, não tem conversa. Isso não move a dor da outra criatura que eu ofendi. Eu mato uma criatura e peço perdão pelo crime que eu cometi. Isso resolve? Não resolve, gente. Então, o pedido de perdão é apenas um alívio. Mas não mover uma palha sequer na criatura, no desenvolvimento da criatura. Eu não quero ser indelicado, mas um dia desse eu estava lendo uma psicografia dessa, e o espírito chegou lá muito chateado. E ele chegou chateado porque ele sempre ia à igreja. Sempre ia à igreja. E ele falou assim: eu fiz tudo que o meu líder religioso falou para fazer. Fiz tudo. É para fazer doação, eu fazia. É para ir fazer isso, eu fiz. Ele achou que ele morrendo, ele chegaria lá no outro lado, bem. E ele chegou péssimo. E ele se revoltou com a religião e com o líder religioso. Porque aquilo ali, só orar, só pedir perdão, não resolvia, não tirava nenhum pecado de ninguém. Ele chegou lá chateado. Não estou criticando nenhuma religião. Porque é uma carta psicografada. Eu estou só fazendo um relato. Então, vejo aqui para trazer esperança no seu coração, né, mamãe? E fortalecer o papai na confiança. O filho está pedindo para a mãe ter esperança, porque esperança é a primeira coisa que a criatura precisa ter. Como que eu vou dar um passo à frente sem esperança?
O filho está orientando nesse sentido. E é sempre assim, gente. Quando o filho ou alguém querido do outro lado traz uma mensagem, é evolução para quem ficou aqui e evolução para quem está de lá também. A lição é para todos. Não tem, eu estou lá, não preciso. Precisa sim. A criatura que sai daqui para lá sai do mesmo jeito. Morreu, passa para lá, praticamente a mesma coisa. E no pai a confiança. Então, o filho sabe o que os pais estão precisando. Não sei como fazer isso. É uma criança, não sabe mesmo. Meu avô está me ajudando. Papai sempre nos ensinou que devemos ser valorosos com a luz da coragem na frente de nossos passos. Então, antes de dar o passo, tem a coragem. Mas é tanta dor para vencer, querida mamãe, que eu não tenho força para remover essa situação. É porque tudo que a mãe sente ali repercute do outro. É um eco, reverbera. Né? Então, é por isso que eles pedem alegria, amor, lembrança boa das pessoas que estiveram aqui, para que isso chegue dessa forma, de forma positiva do outro lado. É assim que a gente faz a outra pessoa lá, a pessoa querida, feliz. A gente lembrando dela, quando convivemos, não a parte triste, mas a parte alegre, porque mesmo que seja 12 anos, 11 anos, 7 anos, conviveu com criança, tem que ter um sentimento, vamos dizer assim, que conviveu e foi feliz naquele período. Agradece aquele período. É tanta dor para vencer, é tanta dor, é desespero. Então, o desespero da mãe repercute lá, inclusive um pouquinho mais, porque as crianças lá não têm mais o corpo físico. O avô diz para não procurar desculpa e não demorar. É porque são muita gente querendo um consolo. Por isso quero dizer, mãezinha, confia em Deus e na vida. Papai é calado, tantas vezes sem manifestações iguais às nossas. Rogo a vocês para não deixar dominar pelo sofrimento, embora esse conselho deva ser ditado para mim mesmo. Sempre lembrando assim, a criança faleceu num acidente, no caso do Marcos aqui, com 12 anos. Depois de 10 meses, ele faz essa comunicação. Por que ele está no corpo com psiquismo de criança ainda? É porque leva um tempo para voltar à normalidade. Um espírito milenar que mergulha no corpo de uma criança, quanto tempo ele leva para ficar adulto? 18 anos? 17 anos? Não é? Lá também é a mesma coisa. Quando nós saímos daqui para lá, a gente fica um tempo, vamos chamar assim, de perturbado. A criança, você vê, a criança batendo braço, perna, me dá a impressão que está perturbado, sim. Mas faz parte da natureza. Está exercitando a perna, o braço, está exercitando, mas está, vamos dizer assim, querendo viver. Né? E lá também é assim, leva um tempo. O que volta mais na naturalidade é quando desencarna bebê, ou aborto espontâneo. Porque praticamente não ficou agarrado na matéria. O avô diz para não procurar desculpa, não demorar. Por isso quero dizer, mãezinha, confie em Deus e na vida. O que é confiar em Deus? É porque ela perdeu essa confiança.
Ela perdeu. E está dizendo assim, lembra, mãezinha, da música do Salmo 23? Confia em Deus. É para ver o Salmo e seguir o Salmo, vivenciar o Salmo. Não é curiosidade, é recado direto. Papai é calado tantas vezes sem manifestações iguais a nós. Não é para ficar desesperado. Faz um pouco, copia um pouco do pai, que é mais quieto, mais calado. Não fica histérico, histérica. Tenha um equilíbrio. Rogo a vocês para não deixarem dominar pelo sofrimento. Porque se deixar dominar pelo sofrimento, o caminho costuma ser o suicídio. Não deixa dominar. Embora esse conselho tenha sido ditado para mim mesmo, porque ele está nesse sofrimento intenso. E ele não quer isso. Ele está plenamente consciente que não é essa vida que ele precisa. Ele já tem outras atividades no plano espiritual. Sei tudo, mãezinha. Está sendo considerado como uma perturbada mental. Ele sabe de tudo. É laço de família, laço espiritual. Mas fica intenso porque a condição de lembrança é de sofrimento. Então, ela já está considerando uma perturbada. Mesmo no tratamento médico, as pessoas estão falando que ela é uma pessoa perturbada. Mas entendemos a sua aflição, diz Marcos. 3 filhos esmagados. A nossa separação de repente. Então, isso o Marcos diz, que compreende a situação da mãe. Desde que acordei aqui, ouço seus gritos do coração. Porque é de coração para coração, vamos dizer assim. Porque quem está no plano espiritual não tem mais matéria física como nós. Um choro, um lamento, chega do outro lado sendo absorvido pelo corpo dele. Não existe o olho espiritual. Perdão, existe o olho espiritual, não tem o olho material mais. Então, a capacidade de ouvir e sentir é muito maior. Suas preces de aflição, então a prece não é de amor, é de aflição. No silêncio, né? Suas lágrimas que aí na terra ninguém vê. Entendo que quando a gente lê, a gente sabe que tem muitas mães, quase nesse sentido, que ninguém vê porque a mãe chora de madrugada, sentada na beira da cama desesperada. Ninguém vê, nem o marido vê, porque ela também quer, vamos dizer assim, às vezes nem no quarto quer soluçar. Vai até para um outro cômodo, para a cozinha, e fica assim, como não puder, vamos dizer assim, nem sequer compartilhar. Porque quando ela está muito entristecida, enlutada e chora na frente, ela contamina outra pessoa. Então ela começa a se resguardar como uma, vamos dizer assim, numa condição de caridade com a outra pessoa. Peço à senhora, a mãe, em nome da nossa Sheilinha, que é a caçula de 7 anos, do João e meu, para viver com fé em nosso reencontro. Ele está dizendo, mãe, eu morri, mas nós não nos vamos nos separar. E ela talvez entenda que a morte é o fim, não sei da religião dela. Então, ter fé para viver e fé no nosso reencontro. Mamãe, se excluísse a falta que eu sinto de casa e silenciasse a voz da senhora e
do papai dentro de mim, eu diria que tudo está bem, tudo estaria bem. Mas posso dizer agora que tudo melhorará quando melhorarem a paciência e a confiança. São recados que os filhos estão trazendo para a mãe. Paciência, confiança, fé. Se a criatura não conseguir entender, vamos por suposição. Dona Elite encontrou o seu consolo, ficou bem, recuperou, né? Seguiu em frente. Mas se ela não conseguiu entender, vivenciar esse recado dos filhos, vai acontecer de novo a tragédia. Não a tragédia nesse patamar, mas outras. Que pode ser, eu estou dizendo que pode ser, que Dona Elite teve, em outra vida, a perda de um filho, prematuro também. Só que passou. Não mudou nada, não sensibilizou, não subiu de patamar, não conseguiu enxergar o recado que foi enviado. Agora, por pedido do próprio, da mãe, da Elite, do pai, agora vem com 3, com perda maior, para sensibilizar, para dar o tranco, vamos dizer assim, para chacoalhar a criatura, porque nós estamos muito distraídos. Os recados muitas das vezes chegam em nós e a gente distrai, entra no ouvido e sai no outro. Mamãe, se excluísse a falta do que sim da casa, essa criança não precisa da casa material mais. Não traz lembrança nenhuma. Se calasse a tua voz, mano, e do papai dentro de mim, eu diria que está tudo bem. É um recado para todas as mães que estão passando pelo luto, para todas as pessoas que um dia podem passar pelo luto. Quem é que não vai passar pelo luto? Nós estamos falando de luto, não estamos falando, nós estamos dando exemplo de criança. Esse tipo de aviso serve para qualquer pessoa. Você acha que eu não vou passar pelo luto? Vou. Já passei, vou passar e vou continuar passando em outras vidas. Eu tenho que aprender a vivenciar uma regra que é criada por Deus. Não tem como evitar isso. Então, o que a gente precisa fazer? Que essa dor vem, porque tem que vir, porque a dor é pedagógica, mas a dor vem para eu não ficar desesperado, não ficar pensando em suicidar, não pensando em perder a fé em Deus por causa do tamanho do sofrimento. É para acolher, ter paciência. Paciência significa, nesse caso aqui, aceite a realidade. Resignação. Aceite o que está acontecendo. E tenha confiança. Serve para o pai e serve para a mãe. Diz Marcos, estamos num parque de criança. Então, quem está do outro lado não está abandonado. Não está. Ninguém estará abandonado do outro lado. A não ser que a criatura não queira. Porque tem espírito que é extremamente, vamos dizer assim, orgulhoso, teimoso. Não, eu não preciso de nada. Não preciso de ajuda nenhuma. Mas todas as pessoas que têm humildade, têm arrependimento, é o primeiro passo para ser acolhido. Né? Aquele espírito que eu falei que chegou no outro plano, revoltado porque seguiu todas as orientações do sacerdote e não deu certo, ele possivelmente vai ter que tirar essa mágoa, esse ressentimento para ser acolhido.
estamos no parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Muitos meninos já crescidos ajudam os menores. E muitos meninos crescidos ajudam os menores. O maior ajuda o menor. Né? São auxiliares de enfermeiro, então está meio que num hospital. Enfermeiras queridas que nos amparam como sendo filho do coração. Então, lá, a mãe pode pensar que as crianças estão desamparadas, não estão nunca desamparadas, não estão mesmo. Nas telas da alma vemos o que se passa à distância. Ele sabe de tudo. Além disso, sua voz, mãezinha, nos alcance de todos os meios, de todo o corpo espiritual. Peço a você, que é o nosso querido anjo de guarda, entregar a Deus o acontecimento de fevereiro. Fevereiro foi a data do acidente. Entrega para Deus. Tenha fé. Não chore mais com desânimo e aflição. Recado para a mãe, recado para eles entre si. A senhora sempre foi muito carinhosa e boa. O filho reconhece esse dom da mãe. Porque não é só apontar, mãe, você precisa de... Não, mãe, você tem várias virtudes. Carinhosa e boa. Não choraria mais com tanta angústia se visse a querida Sheila cair em aflição, querendo ir ao seu encontro sem poder, porque essa criança não tem condição de voltar. Ajude-nos, querida mãe. Aqui tem muita gente dedicada ao bem. Eles não estão desamparados. Não choraria, porque tudo que aquela criança quer é viver em paz, seguir a vida. Né? A criança, mesmo com 7 anos, ela cai em aflição, querendo voltar à Terra. Mas a Terra não é para ela mais. Olha a tortura que a mãe causa na criança. Na criança, e se mesmo se fosse um adulto desencarnado que tivesse muita relação, estaria da mesma coisa. Ajude-nos, querida mãe. Aqui temos muita gente dedicada ao bem. Mãe, fica tranquila, não desespera. Nós estamos aqui em boas condições. Tenho a cabeça aflita, não posso lembrar muito da veraneio, do carro, nem da nossa casa em Perus, porque me sobe uma emoção que me tonteia. O avô Joaquim me diz que tudo vai melhorar quando a senhora e o papai estiverem mais fortes. Mamãe, não fique um olhar parado na nossa lembrança. Tudo que é nosso, de nós 3, dê a outras crianças em nosso nome. Não posso lembrar daquela veraneio. É porque é passado. Não é para ficar lembrando. Mas como a mãe lembra, ele é obrigado a lembrar. A nossa casa também não é para ser lembrado. Não é. A casa, nesse conflito, ela só traz sofrimento. Tudo vai melhorar quando a senhora e o papai estiverem mais fortes. O que é mais forte? Cair e levantar. Cair e levantar. Nós estamos aqui para aprender. Aprender a levantar. Ser persistente, ter fé, seguir em frente. Porque as pessoas gostam de ficar na beira da estrada chorando. Não vai acontecer nada. Essas lágrimas infrutíferas. Dê às crianças em nosso nome. Tudo que é das crianças, dê para o outro. Porque não serve mais essas roupas
que a senhora fica agarrada e não serve para nada mais. As coisas materiais não servem mais. Doa. Aí é por minha conta. Junto 10 caixas de papelão, descarrega o guarda-roupa, tudo dá para os outros. Não, gente. Tem amor, tem que respeitar o luto da mãe. Vai dando aquilo que é menos. Aquilo que é mais, guarda. Vai dando na medida que a sua força vai aumentando. Não é para descartar. Ficará para nós o coração inteirinho, porque a senhora, papai João, Sheila e eu não nos separamos. Às vezes a mãe fala, nunca mais vou embora. Não, o filho está dizendo que não há separação. Mamãe, as nossas lágrimas devem ser de gratidão, amor, paz e fé. Lágrimas de gratidão. Um dia estaremos juntos. É o consolo que a mãe tem de rever o filho novamente. Essa é um dos consolos da doutrina espírita. Que o nosso filho não morre. Que o nosso ente querido não morre. Um dia estaremos todos juntos. Mas não desejo vir para cá com quem força a entrada de uma casa desconhecida. O filho já está percebendo que a mãe está querendo fazer bobagem. E aí é uma certeza da doutrina espírita. Toda pessoa que faz uma bobagem e vai para lá achando que vai encontrar os filhos, ou a pessoa querida, aí eu vamos dizer assim, reduzir o meu tempo de vida para encontrar com a minha mãe querida. Não vai encontrar. Que o patamar de sentimento é diferente. Não tem sintonia mais. Não encontra. Mamãe, nossas lágrimas devem ser de gratidão. Eu só vou comentar essa gratidão. Porque para essa mãe é difícil não ter gratidão na morte de 3 filhos. Mas a gente tem que ter gratidão, mesmo que a gente não sabe de que é. Porque a gente tem que ter confiança que Deus programou tudo isso. E como a gente não vai agradecer a Deus? Porque a gente não sabe, não tem capacidade de entender tudo. Basta ter fé. E porque certamente esse acontecido tem um propósito maior que nós não entendemos. Pouco a pouco, entenderemos as razões de tudo que sucedeu. Pouco a pouco. Então, aqui eu senti uma tristezazinha, porque eu queria que o filho falasse sobre mim. Eu morri mais cedo por causa disso. Mas não falou. Porque acho que até essa criança na cidade não teria condições de falar, mesmo que aquelas pessoas que querem falar precisam de autorização do que vai falar. Não vou falar tudo que eu sinto. Não vai. O mentor espiritual vai te orientar aquilo que pode ser falado e aquilo que não pode. Né? Alguma coisa do outro lado que chega aqui, atrapalha, não vai ser falado. Para não ficar no vazio, do outro lado recebe uma carta e o médico diz, não, é porque eu traí fulano, eu tenho que pedir perdão, porque eu traí minha esposa. Isso vai ajudar em alguma coisa? Não vai. Então, o médium faz esse filtro. Então, pouco a pouco entenderemos as razões de tudo que sucedeu, rogando para que a ninguém seja atribuída qualquer culpa do acidente. O veículo poderia estar sendo guiado por nós. Mamãe e papai querendo paz para todos. Ajudem a termos paz. Vamos cultivar a saudade na igreja do amor
do próximo. Temos tantos irmãos nas ruas pedindo auxílio, sejam eles filhos também do seu coração. Mãe, não foca nos seus filhos só. Abre o seu leque de amor. É o recado para todos nós. Não atribui culpa a ninguém. Porque às vezes estão querendo culpar o motorista da veraneio. Não é para culpar, porque o que aconteceu é programação divina. Ninguém teve intenção de fazer isso. As crianças, muito menos. Temos tantos irmãos na rua pedindo auxílio, seja ele, os filhos também do seu coração. Eu vou acelerar um pouquinho, porque, infelizmente, aqui muitos pais de crianças desamparadas oram conosco. Eles se unem, crianças desamparadas, crianças que desencarnaram mais cedo, eles são amparados pelos filhos que sofrem no mundo. Eu sei que a senhora e o papai serão auxílio e bênção para esses meninos desprotegidos. Na Terra tem muita criança que precisa. Não é só as suas crianças. Tantos amigos bons nos amparam aqui. Então ampara você também. Não posso continuar, mamãe. Abençoe os filhos que somos aqui sem você. Abençoe nós, Espírito. Em meu nome, de João e Sheila, deixo a vocês o nosso beijo de respeito e de amor. E recebam o abraço do vô Joaquim e de todo o coração do seu filho. Vou fazer o seguinte, gente. Agora já avançou. Espere o próximo capítulo que a gente traz a psicografia. Qual foi o teor dessa carta que a mãe Elite recebeu? Vamos rapidamente nessa conclusão. Essa carta, eu estou fazendo confusão, essa carta é o que eu li agora há pouco. Então, conclusão. Desencarnação de crianças são planejadas para atender necessidades evolutivas de todas as pessoas, e espíritos envolvidos. Isto é, aquela criança que desencarnaram serve para exemplo de todas as pessoas que leem essa carta, de todos os vizinhos, de todas as casas espíritas. Esse recado não é apenas para alguém, é planejada para todos. Eles foram instrumento para essa revelação. Essa desencarnação não é um castigo. Importante não é viver muito ou pouco, importa sim a transformação que gera no coração das pessoas. Uma criança que morre com 5 anos pode fazer mais efeito na amorosidade da família do que alguém que morre com 90. Não é o tempo, importa o impacto que ela traz. A gente precisa compreender isso, porque o importante é o impacto amoroso. Para os pais encarnados, pode ser um choque de dor para despertar a alma, um reajuste espiritual. Tem muito espírito, vamos dizer assim, cochilando. Sou eu um deles. E às vezes tem que vir sim um baque. Ampliar o amor do filho para outras crianças. Precisa eu perder criança prematura para entender isso? Eu posso entender hoje a partir dessa experiência deles. Desenvolver experiências e virtudes com amor e justiça. O objetivo nosso é crescimento. A gente só cresce através de virtudes.
dissolver pendências do passado desamor. Pode ser que pais e mães e essas crianças tinham um desamor enorme. Geração, encarnação, nunca consegui desenvolver esse amor. Ah, é? Vai ter que ter um choque. Então, esse espírito pede. É verdade, faz 3 encarnações que a gente continua vivendo e dentro da família a gente não consegue ajustar. Que tipo de decisão a gente pode tomar com relação a um outro? Não. Eu quero que vocês venham com meus filhos e aí a gente vai acertar essa amorosidade somente através de um choque, porque nas condições normais não resolvia. Missão de desenvolver sentimentos elevados na mãe, escrever livros, inaugurar fundações de apoio e esclarecimento, porque tem muitas mães que pedem um filho assim, ele vai dar palestra sobre luto, ele vai escrever livro, ela vai escrever livro. Então, é uma missão que tem. Pode ser também uma missão. E sentir Deus intensamente. Né? 99,4% da criatura humana tem fé em Deus. Aquela fezinha, sabe, mais ou menos? Geração a geração, a mesma fezinha. Aí tem que sentir o bar. Despertar a criatura. Para a criança. Olha, a criança também precisa. No mundo espiritual. Experiência específica de morte prematura e do tipo. Eles tinham que passar por uma experiência de morrer criança. E do tipo de morte. Porque aquela criança não poderia ter morrido de acidente, além disso do acidente, o carro ter pegado fogo. Poderia ter rolado no abismo e eles ficassem lá várias horas sofrendo. Tudo isso é experiência. Nós já passamos por isso. Já passamos. Mas precisamos continuar passando. Só que, como diz o pessoal, as pessoas comuns aprendem pela dor. As pessoas um pouco mais sábias aprendem com o exemplo das outras pessoas. Nós não precisamos passar por isso de novo. Basta aprender a lição. É para isso que existe. Retorno breve para ajustar o corpo espiritual. Interrompido por suicídio, acidente, assassinato, bala perdida. Ficar pronto para o próximo reencarne. A gente, às vezes, a gente tem ciclos, né? Lembra que da outra vez eu falei que a gente tem ciclos. Onde dá nascimento e morte. Onde a queda é necessidade de levantar. Onde a semente tem que colher. É tudo ciclo. E às vezes a gente precisa voltar para o fechamento desse ciclo e reencarnar certinho. Para poder ter um planejamento que não precisa fazer um reajuste de ciclo de vida. Vem com a missão de promover o amor e a união familiar. Desafetos e tal pode seguir nesse caminho. Desafeto, eu digo assim que gerações e gerações, o desafeto continua. Nasce com aquela... A mãe vê aquele bebê bonito, saudável, daqui a uns tempos o conflito aparece. Não tem jeito. Lembra que uma vez eu falei para vocês, e quando é esse desafeto nesse nível, e aí vem pai, mãe, perde filho, perde bebê, tudo que se faz que a espiritualidade não consegue. O que é que acontece? Nasce como gêmeos siameses. Ah, é? Agora vai ter que ficar lutando. Porque todas as chances que foram dadas não fez efeito. Vai vir gêmeos siameses.
Mas é castigo? Não, eles pedem. De fato, eu vacilei muito. Me dá essa prova que eu quero. Eu quero viciar nesse mesmo. Aí eu vou aprender a lição de amar o próximo. Que ali não tem jeito. Aí você fala assim, isso garante o vínculo amoroso a partir disso? Não garante, mas a probabilidade de dar certo é maior. Mas o que acontece se não der certo? Nasce nesse de novo. Deus sempre vai dar a porta aberta para desenvolver o amor. Então, é isso, gente. Desculpa aí o horário. Eu agradeço enormemente a presença de vocês, né? Lembrando que todas as experiências que Chico traz é experiência para nós. A gente precisa levar isso e levar para isso, não para mim pessoalmente, mas que cada um possa, se puder, acorde uma pessoa que está passando por essa dificuldade. Acorde. Estende, como o filho está dizendo, mãe, dá minhas coisas para as crianças. Sejam aquelas crianças filho seu também. A gente precisa ampliar esse leque de amor. Né? Eu castigo vocês. Quando a gente fala em amor ao próximo, eu falei para vocês que o melhor exemplo de amor ao próximo é do cãozinho, da Amora, da cachorrinha da Lara, que é da Paçoca. Eu tenho certeza que na hora que a gente chega lá, que a Lara chega, para a maior festa. Não é verdade? Isso é amor ao próximo. Eu não sei fazer esse amor nessa intensidade. O cachorro está na minha frente em termos de amor ao próximo. Só que o cachorro também, se eu chegar lá, que eu sou um estranho para o cachorro, ele vai me morder. Porque ele sabe amar o próximo. O outro ele não sabe amar. Mas nós podemos amar o desafeto que ele não sabe amar. Então, o cãozinho serve para nós como um exemplo de amar o próximo. Mas a gente não pode ficar no amor ao próximo só. A gente tem que amar os desafetos. Amar aquelas pessoas encrencadas. Aquela pessoa antipática, chata, do outro partido político. Não é? Já que eu toquei, na hora de usar direita e esquerda, bota Jesus no meio. Muito obrigado pela presença de vocês. Honrado novamente pela presença querida de vocês. Muito obrigado.